Bom dia a todos. A palavra que eu quero meditar hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O que é que esse texto nos revela? A primeira coisa que esse texto nos revela que o Verbo, que nada mais é do que o próprio Jesus, que nada mais é do que a própria palavra de Deus, porque Jesus, ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. O texto nos revela que Jesus, ele é desde o princípio. Então, o que é que o texto nos revela? A eternidade dele. Então, o texto fala-nos da eternidade do Verbo divino. Pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. São grandes mensagens que nos mostra o primeiro capítulo do Evangelho de João. Então, esse texto fala-nos da eternidade do Verbo. Esse texto também fala-nos que o Verbo é divino, o Verbo é Deus. E que o Verbo, que é a própria palavra de Deus, é desde o princípio da criação. Pois ele já estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, conforme diz o verso 3. Além do Verbo ser divino, o Verbo, ele é Criador, pois ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Então, eu quero que você entenda que o Verbo, ele é eterno. O Verbo, ele estava no princípio com Deus. E o Verbo, que é Jesus, ele é Deus. Falando a respeito do Verbo, talvez você pode me indagar. Provas que o Verbo é a palavra de Deus. Provas que o Verbo é Jesus. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo 19. Veja o que diz a palavra de Deus para nós encerrarmos aqui a nossa fala. Apocalipse capítulo 19 e verso 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Em outra tradução diz o Verbo de Deus. Verbo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nada mais é do que o próprio Jesus. Então entenda. Partindo desse princípio, você já vai começar a entender o Evangelho de João. Fique com essa palavra de Deus para o teu coração. Amém.